Lembra quando ultrapassar era uma arte? Quando você via dois carros lado a lado e sabia que nos próximos 2 segundos alguém ia errar ou entrar para a história? Hoje, a ultrapassagem virou estatística. DRS ativado, asa baixada, passagem feita, sem suor, sem drama, sem alma. Nelson Piquet tem algo a dizer sobre isso. 3 vezes campeão mundial, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, Nelson Piquet sempre foi conhecido por sua franqueza e pela capacidade de dizer verdades que muita gente não quer ouvir. Em entrevista recente, ele não falou apenas sobre ser rápido, ele tocou num ponto que separa os pilotos bons dos pilotos lendários. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido e não errar. Quais são as qualidades de um piloto, que um piloto precisa ter? Olha, são 2 coisas. Uma é você ser muito rápido e outra qualidade é você ser muito rápido e não errar. Por isso mesmo que o automobilismo, as categorias, você corre de Fórmula 4, a corrida de 20 minutos. Aí você corre de Fórmula 3, a corrida de 1 hora. Aí você corre de Fórmula 2, a corrida chega a 1h30 quase. Aí você vai correr de Fórmula 1, você corre 2 horas. Por que isso? É o nível de concentração que você tem que ter durante todo esse tempo. Então, você imagina, você largou, primeiro, a mão esquerda não sai do volante por 2 horas. Segundo, você não pode se concentrar por nada. Você não pode pensar em outra coisa, você está guiando o carro ali o tempo inteiro nessa concentração. O máximo que você pode pensar é fazer eu vou diminuir meu giro para poupar o motor, porque eu já estou 10 segundos na frente. Esse tipo de pensamento, mas sempre focado no dirigir. E se você não tiver essa concentração durante todo esse tempo, você acaba errando. Mas o que ele diz em seguida mexe com a essência do que muitos de nós chamamos de automobilismo. Hoje em dia, você aperta o botão, a asa baixa e você passa. Cadê o sabor da ultrapassagem no vácuo? Cadê o cálculo, o frio da barriga, o risco? Isso acabou. Para entender o que se perdeu, é preciso lembrar o que existia. Nos anos 80, ultrapassar não era só coragem, era ciência, era técnica, era feeling. Você precisava sentir o outro carro, ler o rival, saber onde defendia mal, esperar o momento certo e aí sim colocar o carro no lugar exato. Porque o segredo estava nos 30 metros. 30 metros de distância do carro da frente na entrada da reta. A posição ideal para entrar no vácuo, para sentir o ar rarefeito e ser puxado por ele, como se o carro fosse engolido pelo espaço vazio. Na minha época é uma técnica muito bacana. Hoje em dia, você tem asa móvel, o cara vai ler, a asa móvel passa. Na minha época, você tinha que entrar na reta exatamente a 30 metros do carro da frente. Por que 30 metros? Porque você entra no vácuo, o vácuo te chupa, que é a ausência de ar, e aí seu carro fica mais rápido, quando vai bater você sai fora. Aí você passa e fala, pô, mas a diferença de motor? Não, o motor são iguais. É porque você pegou a velocidade. Está na linha exata do carro da frente. Esse é o vácuo todo. Isso era uma técnica fantástica que a gente aprendia, nem todo mundo sabia fazer. Você vê para errar era uma coisinha. Não, você imagina, todo cara que saía na reta, colado atrás do cara, não passa. Você não tem a diferença de velocidade. E você vê, eu vejo os Grand Prêmios antigamente, eu falei, não, esse cara não entendia nada. Sabe como é que o cara correu anos e anos de Fórmula 1, não sabe nem passar o cara no vácuo, sabe? Porque você sai fora, tem a essência do ar, então você tem que ter diferença de velocidade. Não era só acelerar, era antecipar, era pensar 3 curvas à frente. E quando a ultrapassagem acontecia, era quase um poema em alta rotação. Hoje a cena mudou. O DRS, sistema de redução de arrasto, virou protagonista. O piloto se aproxima, entra na zona de ativação, aperta o botão e pronto. A asa traseira se abaixa, a resistência do ar cai, o carro ganha até 30 km por hora. Em teoria, é avanço tecnológico. Em prática, é o fim do mistério. A ultrapassagem, que antes era construída com inteligência e paciência, agora acontece de forma quase automática. Como disse o próprio Piquet, não tem mais aquele sabor, é só apertar e passar. E isso ficou escancarado
na temporada 2025. Silverstone, volta 8. Oscar Piastri, Colin Verstappen, aciona o DRS na reta hangar. A ultrapassagem acontece com naturalidade quase absurda. Verstappen sequer contesta, nem fecha a porta. Foi limpa, foi eficiente, mas foi inesquecível. Ou apenas mais uma linha de telemetria. Piquet viria isso e diria, tá certo, passou, mas cadê o braço? Outra, mas em Montreal. A alma da ultrapassagem tentou ressuscitar. Lando Norris viu uma brecha e arriscou por fora do companheiro de equipe, Oscar Piastri, no hairpin final em pista molhada. Corajoso, tático, quase cinematográfico. Mas terminou mal. Toque, quebra de asa, abandono. Foi um erro? Sim, mas foi também uma tentativa real de ultrapassagem à moda antiga, daquelas que poderiam dar tudo certo ou tudo errado. O tipo de tentativa que Piquet chamaria de ousada, mas com sangue quente de verdade. Na Áustria, o tempo voltou. Piastri se aproximou de Norris sem DRS, só no vácuo. Mediu os 30 metros, planejou a saída de curva, mergulhou por dentro e passou. Aquilo sim, aquilo foi ultrapassagem raiz, foi leitura, foi coragem, foi Piquet aprovado. Já em Barcelona, vimos o lado sombrio da pressa. Verstappen, ansioso, tentou ultrapassar George Russell fora da pista, por fora mesmo, cortando caminho. Foi punido, mas o que chama atenção foi o desespero técnico. Era como se, sem DRS, sem vácuo, sem um botão mágico, ele não soubesse o que fazer, e isso é um sinal. Quando os pilotos de altíssimo nível se perdem na ausência de artifícios, é porque alguma coisa essencial foi abandonada. A Fórmula 1 moderna é rápida, precisa, milimetricamente cronometrada, mas talvez por isso ela tenha perdido um pouco do erro possível, e é no erro possível que vive a emoção verdadeira. Quando você não sabe se o piloto vai passar ou rodar. Quando a ultrapassagem exige mais do que o timing de botão, exige coração. E aí, voltamos a B. Hoje, o cara entra na reta, aperta o botão e passa. Isso não é ultrapassagem, é delivery. Então, a pergunta que fica, a ultrapassagem ainda é uma arte ou virou apenas um protocolo previsto no regulamento técnico da FIA? Você ainda vibra com uma ultrapassagem ou já sabe antes da curva quem vai passar? Comenta aí, o debate está aberto. A ultrapassagem ainda é uma arte? Responde aqui embaixo. Se curtir, se inscreve. Aqui o automobilismo é coisa séria.